Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Verso 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. E que mais direi no verso 32? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, o qual, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Foram outros, por sua vez, o verso 36, passaram pela prova do escárnio e do açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Eram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Senhor, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Abençoa o teu povo. Abençoa cada alma, ó Deus, que tem essa graça de poder ouvir a tua palavra. Abençoa-nos porque todos nós precisamos muito do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, não sei se todos aqui teriam ouvidos para ouvir uma frase que eu vou introduzir agora. Se todos estariam aptos para compreenderem o que eu vou dizer. Não vou falar em língua estranha, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a coisa mais importante na vida é a fé. Não existe nada mais importante do que a fé. A fé é tudo que de importante existe para uma alma.
A gente até poderia teologizar e citar o texto bíblico que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós não vamos fazer um estudo sobre a santificação operada pela fé. Mas é no sentido realista dessa fé. A história que lemos aqui destes homens eram homens semelhantes a nós, e o Espírito Santo trata exatamente do lado real da vida, da pessoa, desses homens. E a gente fica encantado quando lê este texto, porque todos estes homens eram homens iguais a nós, semelhantes a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, vítimas das mesmas intempéries, sujeitos à muralha das nossas próprias circunstâncias, mas eram homens de fé. Que vida linda, que vidas bonitas. Mas eu não gostaria de adentrar no estudo sem antes convidá-los para lerem comigo um pequeno verso, que é simples, mas é de uma profundidade também extraordinária. Vamos para Romanos, no capítulo 10. Romanos, no capítulo 10. É um texto que todos nós já conhecemos. E o verso é o verso 17. E eu quero que vocês leiam comigo. Vamos ler? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isto é de uma importância tremenda, nós sabermos que a fé não vem de mim, a fé não nasce de mim, a fé não brota de mim. Por vezes nós olhamos, fulano tem fé, cicrano tem fé, e ficamos maravilhados com demonstrações públicas de fé, e até queremos atribuir àquela pessoa algum mérito por sua vida de fé, porque pensamos que a fé é delas, atributo delas, patrimônio delas, emanação delas. Mas a fé não vem pelo coração do homem, pelas atitudes, pela bondade, pela natureza, pela família, pela descendência ou ascendência. A fé, aquela fé bonita que a gente leu, e depois vamos voltar, aquela fé daqueles homens que o Espírito Santo sai citando, que eles viveram pela fé, aquela fé bonita vem de uma fonte. De onde é que vem aquela fé? Agora, será que aquela fé vem de onde? A pregação da palavra, mas tem que dizer de quem é a palavra, de onde vem. É verdade que é de Deus, mas é a pregação da palavra de Cristo, aquele por meio do qual Deus se revelou. Por Cristo. Que você chegar para um judeu e for falar assim, e disser a fé vem de Deus, ele diz, vem, a fé vem de Deus. Mas se você disser para ele, a fé vem dele por meio de Jesus Cristo, ele vai dizer não. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, falando para judeus que habitavam em Roma primeiro, ele está dizendo, olha, ouçam a palavra que apresenta o Evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, porque esse é o único meio pelo qual vocês vão ter fé. Não há outro meio para se ter fé, a não ser por meio de... Mas vamos dizer mais forte, vamos lá. Por meio de Cristo. A fé nasce
em Cristo. A fé nasce de Cristo. A fé é dádiva celestial, é dádiva, é dom, é um favor, é um presente, é uma graça. A fé vem de Cristo. Eu sei que a gente está vivendo um momento muito difícil, porque hoje se fala muito de religiosidade e de espiritualidade. Hoje é o que mais se fala, é religiosidade e espiritualidade. Você tem de ter uma religião e você tem de cultivar uma espiritualidade. E disso surge o misticismo. E o misticismo é a demonstração viva do que não é fé. Porque a religião não produz fé como os homens pensam. Nem a espiritualidade gera fé. Quem gera a fé, segundo as Escrituras, somente a pessoa de Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro caminho. Então, essa fé, nós temos de entendê-la como um instrumento da graça divina. O que é a fé? É um instrumento da graça divina. É o meio pelo qual nós contemplamos e entendemos e participamos dessa manifestação de Deus em contactar conosco. E essa fé, ela é vista no lado, vamos dizer assim, ainda que não seja o ideal eu dizer para vocês, no lado teórico. A gente entende, segundo as Escrituras, que essa fé que vem de Deus, que nos conduz a Jesus Cristo. Essa fé que nos conduz a Jesus. E ela nos conduz para que nós tenhamos, entendam bem esse lado para a gente chegar ao lado prático, o outro, para que nós entendamos a divindade de Jesus, a pessoa de Jesus. E é importante essa crença na pessoa centralizada de Jesus, do contexto da revelação divina, porque se alguém não crer em Jesus por essa fé que ele dá, Jesus disse: se vocês não crerem no que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Então isso quer dizer o quê? Não basta simplesmente dizer, eu creio em Jesus, eu creio que ele foi um personagem da história, que não houve nenhum homem semelhante a ele, um homem que doou bondade, carisma, afeição, simpatia, e tudo isso é verdade. Mas não é isso aí que Cristo quer, que a gente o entenda. Cristo quer que a gente o entenda e o perceba e o conheça como Deus. O texto diz lá de João: se vocês não crerem no que eu sou, Deus, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Então, essa fé que vem de Cristo nos faz crer nele como o único Deus, o Senhor, o Salvador. E vamos mais além. Cremos nele como o Deus que se fez homem, não o homem que se tornou Deus. Muita da credibilidade, da religiosidade e da espiritualidade desses últimos tempos creem no Jesus histórico. Mas Jesus quer ser conhecido por nós como Senhor e Deus. Senhor e Deus. É assim que Jesus quer ser conhecido por nós. Só que
Só crê assim quem recebe esta fé. Só crê em Jesus quem recebe essa fé. Se não receber de Jesus essa fé que retorna para ele, crê de um modo diferente. Não crê exatamente na pessoa do Senhor como verdadeiramente Ele é. Então percebam bem, a fé vem de Jesus. E essa fé é a fé doutrinária. Essa é a fé do credo, a fé do catecismo, onde nós afirmamos com toda razão, com todo o entendimento: eu creio no só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na igreja. Eu creio, é uma confissão racional. Essa fé vem para nos fazer conhecer Jesus, a pessoa de Jesus. Então percebam bem, não basta crer de qualquer jeito, é preciso crer certo. Como se crer certo? Por essa fé que vem dele para nós. E quem dá essa fé? Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz. Agora, a fé, ela não é só doutrinária. A fé, ela é realista. Nós podemos afirmar e dizer para as pessoas: eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, eu creio que Ele vai voltar, eu creio que Ele é o Senhor, eu creio que Ele é Salvador, eu creio que não há nenhum outro. Agora, todos podem crer assim. Basta decorar, ter mente para entender e decorar. Agora, essa fé, ela é realista, ela não para aí. Essa fé, ela vem para a alma, ela vem para o coração. E todos nós sabemos muitas coisas sobre Jesus Cristo. Se disserem alguma coisa sobre Jesus Cristo que não é verdade, a gente reage e diz: não, isso não é verdade. Agora, uma coisa que nós cristãos, neste mundo, temos presenciado, é a ausência dessa fé no coração. E essa fé é que está intimamente ligada ao dia a dia, à vida. Por isso é importante, e por isso que eu iniciei dizendo: ela é a coisa mais importante da vida. Então, essa fé do coração é aquela fé pessoal. É aquela fé que, ao ler as promessas sobre Jesus e de Jesus, no coração ele crê. Ele não duvida, ele não questiona, ele crê. Ela está no seu coração, ela está na sua alma, ela está no testemunho interior da sua vida. É a fé do dia a dia, é a fé do levantar e deitar, a fé do caminhar, a fé do enfrentar as provações da vida, as dificuldades da vida, as adversidades da vida.
essa fé acredita nas promessas. É aquela fé que nos identifica com Jesus. Porque lembrem-se, a doutrina nos ensina que o Verbo se fez carne, que Deus se tornou homem. Jesus Cristo é o Deus homem. A fé vai fazer uma coisa. A fé vai fazer você se identificar com esse homem Jesus, com esse Deus homem. E aqui é onde está uma das maravilhas da vida cristã e um dos efeitos poderosos e graciosos da fé que vem de Deus. É a identificação que nós temos com a pessoa de Cristo, com a humanidade de Cristo. Espera aí, Cristo se fez homem igual a mim. De tal maneira que as dificuldades que eu tenho na vida, ao longo da vida, na trajetória da vida, ele experimentou. As tentações das quais sou vítima, ele foi tentado. Nas ameaças, também ele foi experimentado. Em tudo ele foi experimentado igual aos homens, só que ele era perfeito e não pecou. Cristo foi tentado em tudo que você pode imaginar. Um dia mesmo o diabo chegou para ele e disse: lança-te daqui abaixo. O que era isso? Um convite para Jesus cometer suicídio. Lança-te, te joga. E ele apresentou um suposto alívio que todo suicida até busca. Te lança porque está escrito: aos teus anjos será ordenado que te sirvam como amparo. Mas a tentação é: te lança daí abaixo, te joga, te precipita. Em tudo Jesus foi tentado. Nos pensamentos mais loucos que porventura passe sobre a sua cabeça, passou pelo pensamento de Jesus. Ele é o Deus que se fez homem e verdadeiramente homem. A fé faz eu, você, eu, nos sentirmos ao lado desse Deus extraordinário, que não é apenas um Deus da letra, do raciocínio, do entendimento, mas é um Deus que está comigo, está conosco, está com a igreja, está com cada filho seu, porque Ele mesmo prometeu: aonde eu estiver, onde vocês estiverem, eu estarei também, e ninguém arrebatará vocês de minha mão. E Ele está conosco, sempre estarei para sempre convosco. Essa é a fé realista que nós precisamos cultivar. Em Hebreus, irmãos, a gente encontra essas vidas tão extraordinárias que nos mostram uma coisa. E a vida nossa também conta dessa experiência pessoal da alma, da fé, aquilo que a própria palavra diz. E o nosso testemunho tem o efeito de respaldar essas palavras tão bonitas. De um modo contextual, eu vou citar apenas alguma. É que a fé daqueles que creem em Jesus, quando se tem fé, o que diz a palavra, essa fé que vem de Jesus, é que durante a noite se pode chorar. Aí entenda como um período, um tempo. Durante o choro da noite, essa fé nos leva a confiar em Jesus.
Quantos aqui já passaram por tamanhas provações, situações difíceis, tristezas? E o Senhor Jesus estava lá. Depois você fez um culto em ação de graças, ou você está aqui cantando, agradecendo a Deus pelo seu livramento. Essa é a bênção da fé, irmãos. Me acompanhe no raciocínio, que eu quero fazer uma conclusão depois. Essa é a bênção da fé que vem de Jesus. E avalie e analise como Jesus é maravilhoso. Ele nos deu essa fé para nós peregrinarmos neste mundo, nesta vida. E na medida que nós vamos caminhando, a estrada vai sendo mais difícil, mais pedregosa. E ainda que os tempos pesem, o Senhor Jesus está presente. E nós podemos sentir o instrumento da sua graça, que é a fé, no nosso coração. E podemos chorar, como muitos choram, ter dores, tristezas, mas nós sabemos que o Senhor Jesus está ali. E tanto isso é verdade, que nós não o abandonamos. Durante o calor das provações, a fé nos leva a Jesus. Durante a fragilidade da nossa alma, essa fé que vem de Jesus nos lança nos braços de Jesus. Quantas vezes você já orou, Senhor Jesus, Tu és o único, a quem buscarei, a quem recorrerei, não há outro a quem buscarei no céu, senão a Ti, Senhor. Quem faz uma declaração dessa é que tem essa fé que veio de Jesus, e essa fé o leva exatamente para Ele. Que beleza é Jesus, a fé que Ele nos deu, a fé que está na igreja, a fé que esteve nos santos. Diante do conflito da alma, ela nos leva ao príncipe da paz. Quantas vezes a alma está atribulada e todos os homens atribulam entre as aflições na vida, como Jesus mesmo falou, mas o Senhor está presente. E nessa guerra, nesse conflito, há uma paz indizível, e é o príncipe da paz, e a fé nos coloca diante desse príncipe da paz. Diante da tempestade da vida, a fé nos faz sentir na rocha, que é Jesus, inabalável. Diante da turbação da mente, das perturbações mentais, principalmente para essa nossa geração, tão destruída mentalmente e sentimentalmente, Jesus é quem firma os nossos pensamentos. Ele está presente pela fé. Por isso que eu dizia no início, a coisa mais importante da vida é a fé. Irmão, perdoe-me um discurso, não é nenhuma história minha, mas eu sempre penso cá comigo. Eu digo, se eu não tivesse a fé de Cristo, a fé em Cristo, o que seria de mim? Qual o sentido da minha vida? Que me aguardaria? Um dos filósofos existencialistas dos nossos tempos, mas do século passado, na sua frustração, ele disse: que esperança há em Deus? E por que esperar nele, se ele não existe? Morreu com esse pensamento.
A mulher dele certa vez disse: coisa horrível é ter esperança. Porque ela não tinha quem esperar. Mas que coisa bonita é nós sabermos em quem cremos. Que coisa bonita é ter fé. Independente das circunstâncias, das situações, é ter a graça de poder acreditar em Jesus, o Pai da eternidade, o Deus, Senhor e Criador, que não está lá, mas está aqui, que não habita tão somente o alto e sublime trono, mas habita também no coração dos contritos e quebrantados. Diante das dores e das enfermidades, é uma coisa incrível da palavra de Deus. E a gente tem vivido tempos assim, de muita enfermidade, de muitos males, muitas doenças. Eu sei que há toda uma crítica ao sistema de saúde, mas eu creio que se em cada esquina construir um hospital, ele vai estar cheio. Porque é muita gente doente, muita gente doente. Ontem eu vi uma reportagem falando de um número enorme de crianças doentes de câncer. Um número enorme. E aí a gente fica até contestando certo argumento dos médicos, que diz assim, não, esse aparecimento do câncer todo, essa estatística enorme, é porque a população está vivendo mais. Então, o sujeito que está com 80, com 90 anos, tem uma probabilidade de ter câncer. Mas por que nas crianças há um aumento também? São crianças. É porque há muita enfermidade, muita doença. Nós estamos vivendo tempos de caos espiritual na humanidade. E nós que vivemos neste mundo somos vítimas de todos os males que acontecem na vida, mesmo nós que temos fé, somos vítimas das mesmas enfermidades, dos mesmos problemas, das mesmas dores, dos mesmos sofrimentos. Morrem muitos homens e pessoas de fé, ainda novos. Então a gente está vivendo o tempo de muitas pessoas doentes, muitas pessoas doentes. Agora, o que eu acho lindo, e eu vou completar esse pensamento aqui, é o que a própria palavra de Deus diz. Diz que Deus afofa o leito do enfermo. Você já pensou que coisa bonita? Ele afofa o leito de quem? Do enfermo, do que está doente, do que está com dores. Mas como é possível alguém que está sendo destruído pelo câncer e essa enfermidade que todos nós tememos, como é possível alguém que está se ultimando, sendo destruído, morrendo, Deus afofa esse leito. Mas ele afofa, porque é uma promessa, e é uma linguagem espiritual que vem de Deus para o coração do seu filho, de que ele é o que alivia as dores, e através dessas dores, ele nos dá uma lição que estimula a nossa própria fé, no sentido de aguardar e de crescer na esperança diante das promessas bíblicas e escatológicas de que nós vamos para um lugar de onde já não há mais dor. Mas ele afofa o leito. Por vezes nós ficamos com medo dessas enfermidades terríveis e difíceis, e pelo contexto, pela gravidade, pela situação, parece ser, ainda que sempre existiu,
uma enfermidade apocalíptica, nós ficamos com medo. Quando sabemos uma notícia de que surgiu um tumor, nós temos algum problema, o médico está desconfiado, fazemos os exames, a família fica preocupada, nervosa, todos os amigos, e de repente vem o diagnóstico, está com câncer. Nós ficamos perplexos, abismados, por que isso aconteceu? Mas, irmãos, nunca esqueçamos de que a providência de Deus, ela é diária. Nós ficamos preocupados antes da coisa acontecer. E o que nós temos de aprender com a palavra de Deus é que Deus é da providência, do segundo, do minuto, do dia. Ele age no tempo, de tal modo que, se nós formos acometidos por esta ou outras enfermidades tais, nós conservemos na mente a certeza de que aquele que é o nosso Deus, Ele está conosco e está pronto para nos conduzir nos seus braços, afofando o nosso leito, porque a vida nossa é dEle. E a fé é trabalhada dentro da nossa alma. Mesmo que tristeza não ter essa fé. Passar por isso que todos nós somos capazes de passar. E não ter essa fé. Por quê? Porque não tem Jesus. Quem sabe você seja uma dessas pessoas que hoje está aqui, tremendo e temendo, e está até ansioso, e dizendo: eu não resistiria. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que resiste sim, porque o Senhor Jesus está conosco. A força não é nossa, nem a fé vem de nós, a fé vem dEle, e é a sua fé que nos capacita, e nos abençoa, e nos fortalece, e a gente anda pelos corredores, e mesmo vivendo nas fornalhas da vida, nós temos a certeza de que o quarto homem está conosco, Jesus. Irmãos, essa bendita fé não vem de nós, vem de Jesus Cristo. Por isso Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Ele já tinha o suficiente, Jesus. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Paulo disse: a coroa da justiça me está reservada. Eram homens especiais? Não. Eles tinham na alma o instrumento da graça, a fé que vem de Jesus. Por isso, Jesus disse assim, para todos, para você, para nós: bem-aventurados os que creem, felizes os que creem. Que bênção é ter fé, essa fé que vem de Jesus. A igreja tem, você tem, está no seu coração, vem de Deus, é dom de Deus. Ele nos ama e nos abençoou e nos enriqueceu com essa instrumentalidade que nos abençoa e nos enriquece de esperança. Meus irmãos, toda vez que eu leio este capítulo 11 de Hebreus, eu fico encantado quando
quando leio este texto. Coisa boa é a gente ficar velho e encantado. E parece não, perdoe-me. Quanto mais velho a gente é, mais Jesus a gente tem e mais encantado fica com a pessoa dele. Não pense que você vai ficar velho e vai deixar as coisas de Cristo para lá. Não, é o contrário. Essa fé é um clarão, é um fogo, é uma fogueira. Ela nos aproxima de Jesus, nos aproxima das promessas de Jesus. A gente crê e Jesus disse: bem-aventurado aquele que crê, é feliz aquele que crê. E quando eu leio este capítulo 11, a história desses irmãos aqui, que quero dizer, eles eram homens iguais a nós. A ideia que passa assim pela minha mente, das minhas imaginações, meditações, é o Espírito Santo. Não se sabe quem foi o autor deste livro aqui. De uma coisa temos certeza, foi o Espírito Santo que inspirou diretamente alguém. É como o Espírito Santo está apreciando, observando um comando, um batalhão de guerreiros que estão vindo do deserto, das lutas, das dificuldades, das tentações, das provações, do mundo posto no maligno, no império de trevas, que há de ser destruído. E a ideia que me passa é o Espírito Santo olhando e dizendo: lá vai! Lá vai Abel! Abel tinha vivido tanto tempo antes. Lá vai Abel! Lá vai Enoque! Lá vai Noé! Lá vai Isaac! Lá vai Abraão! Lá vai Judá! Lá vai Moisés! Lá vai! Ele está descrevendo, mostrando para mim e para você que o Senhor Jesus está vindo, está contemplando, num regozijo celestial desse encontro. Vinde benditos de meu Pai. Lá vai. Lá vai Jonas. Lá vai Luiz Henrique. Lá vai Noemi. Lá vai Helenaldo. Lá vai Daniel. Lá vai. E o escritor aos Hebreus disse: lá vão eles pela fé de Cristo. Não é pela fé de Abraão, não foi pela fé de Sansão natural, pelo coração de Sansão, pela natureza de Abraão corrigindo, mas é pela fé que o Senhor Deus deu para eles, e por essa fé, por essa instrumentalidade, eles vão saindo deste mundo, um mundo dos quais eles não eram dignos. Essa gente vencedora festivamente adentra e adentrará no lar celestial. Alguns nomes foram citados aqui. Eu rapidamente vou só fazer uma leitura. Ouça, Espírito Santo
Lá vai Abel, um justo que morreu tão cedo, assassinado. Lá vai Enoque, que viveu entre os malvados descendentes de Caim. Lá vai Noé, que viveu num tempo iníquo de trevas e de ignorância espiritual. Lá vai Isaque, que seguiu na visão celestial de seu pai. Lá vai Jacó, que peregrinou na busca da Canaã celestial. Lá vai Judá, cuja descendência serviria de berço para o Redentor. Lá vai Moisés, que libertou o povo do cativeiro para a terra da libertação. Lá vai Raabe, outrora meretriz, pecadora, mas creu na mensagem dos espias de Israel. Lá vai Gideão, que enfrentou os inimigos do programa da redenção divina. Lá vai Sansão, que foi restaurado nos últimos dias da sua vida. Lá vai Jefté, que até o túmulo carregou as lágrimas por causa de um voto insensato quando ofereceu a sua filha em sacrifício, loucamente. Lá vai ele também. Lá vai Davi, o rei arrependido e quebrantado por suas fraquezas. Lá vai Eliseu, lá vai Elias, lá vai Micaías, lá vai Ezequiel, lá vai eles, lá vão eles, lá vamos nós, lá vai você, todos nós, pela fé. Por isso que há um hino que nós cantamos que diz: sublime fé, clarão de luz, sublime fé, essa coisa que incendeia a nossa alma, mesmo neste mundo tão caótico, mas que o Espírito Santo aviva essa fé, todos os momentos de nossa vida, essa fé que veio de Jesus. Essa fé, irmãos, todo final, é que nos impulsiona a dizer, vendo a história desses homens aqui, como Raabe, como Jefté, como Sansão, que todos nós sabemos a sua história, nos incentiva e nos anima a enfatizar a doutrina bíblica que diz: pela graça, vamos dizer mais forte isso, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. A fé, bendita a fé. Agora agradeça a Deus, porque esta fé não está lá, esta fé está dentro de nós, porque foi colocada pelo Senhor Jesus, e Ele deu, e ninguém mais vai tirar. O sujeito pode andar por onde for, essa fé nunca morre, é fé dada por Jesus. Não é para a gente se alegrar, neste mundo que a gente tem visto tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas, problemas de família, problemas com filho, problemas existenciais. Às vezes não é problema com ninguém, é problema consigo mesmo. Mas pensem bem, olha para Jesus, leia mais sobre Jesus, rememore mais histórias sobre Jesus, fixe na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, nas palavras de Jesus, porque muito de Jesus, muita fé. Quem abandona, não lê mais sobre Jesus, pouca fé. Eu sei que é uma cacofonia, mas diz tudo. A fé é pequena. Às vezes tem irmãos que chegam assim, minha fé está altos e baixos. Precisa conversar muito. Já dá para dizer por que essa fé tem altos e baixos. Responda aí. Eu disse aqui, falta Jesus.
Uma das coisas que a gente precisa nesse lado realista e prático, irmãos, da vida, nós que já sabemos tudo sobre doutrina, é abraçar essa fé na nossa alma, no nosso coração, agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado pela fé, porque é a tua fé que me faz ver o invisível, ter a certeza de fatos que me estão reservados, dos quais meus olhos nunca viram, nem ouvidos jamais ouviram, mas eu posso entender e sentir como minha por causa da promessa de Jesus. A gente pode se apartar, se afastar, irmão, de muitas coisas da vida, de celular, de televisão, muitas coisas. Ainda que sejamos dependentes de muitas coisas materiais e até escravizados por essas coisas, principalmente com essa tecnologia tão atrativa, tão empolgante. Mas é uma coisa que a gente tem de se apegar e não se afastar jamais. É do Jesus que nos visita com fé. Porque essa fé é importante para mim e para você. Eu preciso dessa fé. Num mundo como este, eu preciso dessa fé. Nas limitações da vida, eu preciso dessa fé. Na medida que o horizonte nubla, eu preciso dessa fé, dessa graça abundante na minha vida. E você precisa também. Foi essa fé que levou Abraão a dizer: o Senhor proverá. Foi essa fé que levou Moisés a peregrinar pelo deserto. Foi essa fé que levou Asaf a dizer: Senhor, quem mais tenho eu no céu além de ti? Foi essa fé que levou Davi a dizer: o Senhor é o meu e nada me faltará. Foi essa fé que levou, estou concluindo, Paulo a dizer assim: o que é que nós vamos dizer diante de tudo isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já parou para pensar nisso? Se Deus é por nós, é uma colocação que Ele faz, mas a interpretação é afirmativa. Deus é por nós, e quem será contra nós? Aí ele lista uma série de coisas que me empolga e me encanta também. E certamente também você. Quem é que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Você que fica com medo de perder a salvação, que diz que não tem certeza de salvação, que está cheio de dúvida de salvação. Não, essas dúvidas já são evidência da sua fé. Porque quem não tem fé não duvida. A dúvida é de quem exatamente tem fé. Vêm as tentações da mente, da natureza, da fragilidade humana que quer nos fazer tropeçar. Essa palavra vem e diz: quem é que vai intentar acusação? É Jesus quem nos leva para Ele.
Nunca cultive isso, incerteza de salvação. Eu não sei se você salvo. Morreu uma irmã nossa hoje, de vida de fé, de testemunho, de perseverança. Certamente você fica dizendo: eu gostaria de ter uma fé como ela teve. E aí você entra em dúvida, tem incerteza de salvação. Não estou salvo, não. Como é que se combate isso? Esses maus pensamentos da dúvida que são semeados no nosso coração. É buscando tão somente Jesus Cristo, porque Ele é a vida eterna. Ele não somente dá a vida eterna, mas Ele é a vida eterna. Isso não dá consolo? Quem intentará acusação? Isso quer dizer, há acusações. Mas quem tentará é Jesus, diz o apóstolo Paulo pelo Espírito. Quem justifica? Quem os condenará? Por causa da fé, ninguém, você crê nisso? Ninguém pode nos condenar. Porque Cristo morreu por nós e nos salvou, e nos tem abençoado com a fé, e a fé olha para o Senhor Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Em todas estas coisas, disse o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, aquele de quem vem a fé. E Paulo diz: será porventura a morte? Não, não, Paulo, dirá o cristão, diremos nós. Será a morte que nos separará de Cristo? Os terrores da morte, os temores da morte? Não, por causa da fé que vem de Cristo. Porventura a vida? Não, Paulo. A vida é de Cristo, a vida vem dele. Porventura os anjos? Também não, Paulo. Os anjos são ministros de Deus, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna, que receberam a fé. Serão os poderes das trevas, as coisas do presente, do porvir? Não, não, não. Será a altura? Também não, Paulo. Será a profundidade? Não, Paulo. Porventura alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não, não, Paulo. Porque Cristo Jesus nos abençoou com a fé. Que o Santo Jesus, pastor das nossas almas, que caminha neste templo, estenda suas mãos de graça e de bênção, e dê regozijo à sua alma, e que encha o seu coração de riqueza, e que você olhe para a frente e nunca veja o céu nublado, mas veja sempre como Jacó o sol nascente das alturas, que brilha os seus raios de graça na nossa alma. Que o Senhor nos abençoe. Amém.